Muito obrigado, gente. Realmente é um prazer estar aqui. Estou muito feliz de estar nessa tarde tão bonita, depois de 2 dias, com tantas pessoas interessadas nesse novo campo dos negócios sociais. E agradecer, assim, em nome de todos nós, a Artemisia e a Potential Ventures, por ter tido essa ideia, ter empreendido esse evento, que é um evento pioneiro para jovens sobre negócios sociais na América Latina. E eu começo, então, minha fala compartilhando um pouco com vocês sobre a história da minha vida, quer dizer, como eu cheguei aonde eu estou e como eu quero ainda chegar com muito mais gente em posições, a níveis de impacto muito maiores. Para mim, a história começa quando eu tinha 12 anos de idade e meu pai me dá um computador, um dos primeiros computadores pessoais que entraram no Brasil. Era um TK-82. Quem já ouviu falar no TK-82? Levanta a mão. O TK-82 era um computador que não tinha sistema operacional. A gente ouviu aqui falar em software livre, todo mundo conhece o Windows, a Apple, mas naquela época não tinha sistema operacional. Então a gente tinha que programar em BASIC toda vez para entrar no computador. E não tinha disquete, né? Como falaram aqui, disquete 3,5 ou de 5,25, tinha fita cassete. Então você tinha que botar um gravador de fita cassete, uma televisão preto e branca para interagir com o computador. E era justamente nesse primórdio da computação pessoal no Brasil que, ganhando esse presente, eu ganhei um presente muito maior, que foi a capacidade que eu comecei a desenvolver de aprender a aprender. De lendo um manual, aprender a utilizar esse computador, e aí eu comecei a fazer jogos, a ensinar para meus amigos, ensinar para os meus professores a utilizar a tecnologia. E eu encontrei, então, a primeira grande paixão na minha vida, tecnologia. E também, aos 12 anos de idade, eu estava na minha escola e assistindo uma palestra de um cara, que no Rio de Janeiro, fundou, junto com a Igreja Católica e a Marinha, o primeiro movimento para trabalhar com meninos de rua no Rio de Janeiro. E eu lembro que o que me impactou muito nessa palestra, nessa fala, que eu sempre fui assim uma pessoa que sentia uma vontade de participar, de ajudar, de estender a mão, fazer alguma coisa para colaborar com a transformação da vida de outras pessoas. E eu lembro que sempre quando eu estava no carro com meu pai, no banco de trás, e a gente passava pelos sinais do Rio de Janeiro, e eu via os meninos de rua, eu sentia que eu podia fazer alguma coisa. Eu estava do outro lado, eu era um menino de casa, e eles eram um menino de rua. E eu sentia que eu podia fazer alguma coisa para ajudar. E não sabia direito o quê. Mas assistindo uma palestra na minha escola, eu percebi que existia uma forma de ajudar. E aí eu procurei no dia seguinte a Arquidiocese do Rio de Janeiro para me candidatar para ser voluntário, para ajudar nesse trabalho social. E chegando lá, as pessoas não queriam me dar um trabalho voluntário. Na verdade, olhavam para mim e diziam: rapaz, vai para a sua escola, de repente vai ao cinema com seus amigos, o que você está fazendo aqui? Aí eu falei: não, mas eu queria participar, fazer alguma coisa. Aí eu vi um padre passar, aí eu fui atrás do padre, chamei o padre para me ajudar a ser voluntário. E aí eles me receberam, tiveram que me receber. E foi para mim uma experiência incrível, porque para mim foi uma experiência absolutamente fascinante, porque eu comecei a trabalhar como coordenador de esportes junto com esses meninos de rua. Então a minha função era organizar partidas de futebol, de vôlei com meninos de rua. Agora imagina ser juiz e apitar uma partida de futebol com meninos de rua que, quando tinha qualquer conflito, eles puxavam canivete. Não era uma briga ou um chute, já era faca, né? Então para mim foi uma experiência também muito importante, ajudar em processos de negociação entre eles. E eu me lembro assim, uma vez, quando a gente estava na Arquidiocese, e aí uma gangue rival invadiu e começou a apedrejar a Arquidiocese. E aí eu lembro que a gente estava lá dentro, tinha que se deitar no chão, e eu me lembro até hoje de sentir os estilhaços de vidros das janelas sendo quebradas e pedras voando. Quer dizer, a gente ali naquela guerra silenciosa no Rio de Janeiro, no centro da cidade do Rio de Janeiro. E me lembro também um outro momento quando uma gangue rival invadiu, e aí ficou a gangue que a gente trabalhava e a outra em situação de confronto, mas ninguém dava o primeiro passo para ir, né? E aí uma determinada hora eu estava ali observando aquela coisa, aí todos pararam e olharam para mim. E aí eu me senti convidado a entrar no meio da história e começar a negociar ali paz entre... Quer dizer, era isso que eles esperavam de mim. Esses meninos de rua tinham a mesma idade que eu tinha, então eles não confiavam nos adultos, eles confiavam em mim. Então, situações como essa fizeram com que eu aprendesse muito mais sobre a vida do que na escola, né? E
Uma tarde eu estava saindo da catedral e estava já escurecendo, eu perdi um pouco a hora. E aí 3 meninos de uma gangue rival vieram com uma faca, se aproximaram de mim, botaram a faca na minha barriga, dizendo que eu ia me matar. E quando eu olhei para minha barriga, eu vi sangue sair, assim um pouco, não era tanto também, né? Mas assim, e quando eu vi aquele sangue, na verdade, a sensação que eu tive foi um sentimento de amor, que começou a crescer em mim e começou a transbordar. Então, quando eu olhava para aquela situação, o que eu conseguia sentir era uma empatia, um sentimento de que eu quero ajudar. E aí, eles dizendo que iam me matar, eu comecei a falar, olha, vocês podem até me matar, mas vocês não vão diminuir esse amor, essa vontade que eu tenho de ajudar a vocês. Aí eles pararam, olharam um para o outro e saíram correndo. Quer dizer, foi uma situação insólita, no mínimo, né? Mas, enfim, não aconteceu, eu me salvei por causa dessa situação. Então, para mim, foram 2 experiências marcantes. E essa segunda fez com que eu descobrisse a segunda paixão da minha vida, trabalho social, trabalho como voluntário. E aí eu passei toda a minha adolescência continuando a trabalhar com movimentos sociais, estudantis, ambientais. E do outro lado, trabalhando com tecnologia, já dando aula de informática, ensinando para as pessoas, ganhando meu dinheirinho. Mas eram quase como 2 Rodrigos independentes, né? O Rodrigo tecnológico nem podia se apresentar no movimento estudantil, porque a tecnologia não era bem vista, era uma ferramenta do capitalismo para fomentar a globalização. Então, eu vivi a adolescência nessa divisão. Até que depois da faculdade, eu comecei a trabalhar na Accenture, depois na IBM. Depois eu saí da IBM e criei minha própria empresa, a Bajo Informática. Então, entre os 19 anos aos 23 anos de idade, eu estava empreendendo a minha empresa, que era uma empresa de software house, que desenvolvia software sob medidas para grandes empresas, como a Globo e várias outras. E nesse período da minha vida, eu estava assim, me sentindo bem, meus amigos morando com os pais, eu morando sozinho, com meu apartamento, um carro, um pequeno barco. Mas, na verdade, eu não estava me sentindo feliz, né? E quando eu sempre procurava me ver em 10 anos, eu me via mais rico, mas não mais realizado. Eu me via com mais dinheiro, mas eu não me via mais feliz. Então, em 93, eu resolvi mudar a minha vida. Não sabia o que fazer, né? Mas como empreendedor, tomei a decisão de mudar a minha vida e comecei a procurar o que fazer. Durante o ano inteiro, meditando, refletindo, conhecendo pessoas, vendo os sinais, né, da vida, eu comecei a refletir o que fazer. E a resposta eu encontrei no final do ano. Era noite, eu estava dormindo e eu tive um sonho. E eu tive um sonho, literalmente. Então, nesse sonho que eu tive, eu vi jovens de baixa renda usando o computador, usando a tecnologia, para conhecer melhor a realidade deles, identificar desafios e usar essa mesma tecnologia para transformar e impactar essa realidade. Então, no dia seguinte, quando eu acordei, eu me senti tão energizado que eu pulei da cama, né? Pulei da cama, me sentindo, quer dizer, eu sei que eu não sou nenhum Martin Luther King, mas eu tive um sonho que apontou, né? Apontou um caminho, foi um insight, uma visão que apontou uma direção. Então eu falei, é isso que eu quero fazer. Eu vou dedicar então a minha vida para transformar esse sonho em realidade. E aí eu comecei então a fazer coisas, empreender, na ação, né? Porque aí a inspiração, o sonho, a ideia, e aí vem o caminho que a gente precisa trilhar, né? Agir concretamente. E a primeira ação que eu tive foi pensar assim, vou criar uma rede social chamada Jovem Link para integrar jovens ricos e pobres que vão discutir seus temas, e essa rede social vai ser uma ponte digital promotora de uma integração social, né? E na época, era 93, ou seja, a internet não existia no Brasil. A gente tinha as BBS. Quem se lembra das BBS aqui? Levanta a mão. Bulletin Board... Bernardo, levanta a mão. Eu sei que você conhece. BBS, Bulletin Board System. Quer dizer, era um sistema antes da internet, que estava ali nas... A internet ainda estava sendo utilizada experimentalmente em universidades, mas era a forma de se comunicar por computadores. Então, eu criei uma BBS com apoio da BBS mais importante do Rio de Janeiro na época, que era Hotline. Não tinha nada a ver com sexo, né? Era uma BBS mesmo. E tinha Mandic em São Paulo.
E a Hotline, então, a gente incubou e criou essa iniciativa, e foi incrível, porque começaram a ter as primeiras matérias em jornais falando sobre isso, jovens começaram a aparecer, fazer seus projetos, né, levar despoluição da lagoa e comunidades, e depois de alguns meses eu percebi assim, eu estava super feliz, porque tinham centenas de jovens, então eu resolvi fazer uma pesquisa do perfil do usuário, quem está acessando a Jovem Link? E para minha decepção, eu percebi que 100% dos jovens que estavam lá dentro eram jovens da classe AA. Eram meus alunos nas escolas da elite do Rio de Janeiro que a gente informatizava. E aí eu fiquei assim, primeira pergunta óbvia na minha vida, por que que os jovens de baixa renda não estão se conectando? Porque não tinham acesso a computadores, né? Então, quando a ficha caiu, né, eu falei assim, cara, a gente tem que mobilizar doação de computadores. Então, a BBS Jovem Link criou uma campanha de doações de computadores. E a gente começou, então, a mobilizar voluntários, receber doação de computadores, reciclar esses computadores e doar para organizações comunitárias em favelas do Rio de Janeiro. E foi assim, absolutamente incrível, porque eu mobilizava assim, um grupo de mais de 70 voluntários que faziam essas campanhas, e a gente criou, então, a primeira campanha de reciclagem tecnológica na América Latina. E aí eu lembro um dia, quando um empresário de Niterói, no Rio, me ligou falando assim, Rodrigo, eu tenho uma doação de muitos computadores, vem aqui com um caminhão. Eu falei, pô, mas onde é que eu vou conseguir um caminhão? Né? Eu tinha carro, meu carro. Mas então eu fui lá, consegui um caminhão emprestado, fomos eu e um voluntário, mais um quis ajudar. Então chegamos na empresa e carregamos o caminhão de computadores, e levamos para o nosso estoque e descarregamos. E no final do dia, a gente estava exausto, mas estava super feliz, com aquela felicidade que transborda. E a gente resolveu, então, botar um computador para funcionar. Era simbólico, né? Não funcionou. Aí, então, vamos consertar um outro para botar para funcionar. Não funcionou. O 10º não funcionou. A gente percebeu que a gente tinha sido carregador de lixo tecnológico. Quer dizer, nada funcionava. E dentro daquela decepção, veio então uma ideia, naquele mesmo dia, poxa, tem uma favela aqui do lado, a favela Santa Marta, em Botafogo, no Rio de Janeiro. Vamos convidar jovens dessa favela para aprender a fazer a manutenção dos computadores, e eles vão fazer a manutenção desses computadores e ajudar na nossa campanha, e a gente doa para as comunidades. E aí a gente mobilizou um grupo de jovens que chegou ali, e eles começaram a mexer no computador. E começaram a botar para funcionar os computadores. De cada 4, 5, a gente canibalizava a tecnologia, né? Fazia um funcionar. E foi a primeira vez, então, que eu vi o olho brilhar de jovens de baixa renda na frente de um computador. E os depoimentos deles eram formidáveis. Eles diziam que nunca tinham pensado que na vida deles, eles iam ver ou tocar um computador. E, na verdade, eles estavam consertando aqueles computadores. E aí eu percebi que tinha uma coisa especial, que não dava mais para só fazer a coleta, reciclagem e reutilização. A gente tinha que criar uma cultura do uso da tecnologia. A gente tinha que ensinar para essa galera de comunidade de baixa renda a usar a tecnologia para transformar as vidas. E aí eu tive uma ideia que me inspirou muito. Eu falei, vamos criar uma escola de informática e cidadania. E eu fiquei super feliz com essa ideia, aquela energia, né, que vem quando você tem um insight. Então eu comecei a falar dessa ideia para minha família, amigos, empresários, jornalistas. E logo eu percebi que ninguém entendia. Na verdade, assim, 99% das pessoas diziam para mim o seguinte, Rodrigo, você é louco. Porque pobre tem mente de gente pobre. E eles nunca vão saber usar o computador. E, na verdade, eu não tinha o que dizer, porque eu não conhecia nenhum outro exemplo de uso de tecnologia em comunidades de baixa renda no Rio, na região sudeste, no sul, ou até mesmo fora do Brasil. Eu não tinha uma experiência para dizer, olha, lá deu certo, a gente quer replicar aqui. E, na verdade, o que eu sempre dizia para essas pessoas é que a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão, arte e tecnologia. Quer dizer, é uma dimensão bem mais abrangente, sistêmica, né? E que a gente devia, então, ir em frente. E aí, uma empresa apoiou, porque na época minha família não apoiava, queria que eu voltasse para a IBM, que era um emprego sólido, de carteira assinada, né? E aí, assim, uma empresa resolveu apoiar. Foi a C&A, da C&A Modas, uma empresa pioneira na introdução do voluntariado empresarial no Brasil. E eles resolveram doar para a gente 5 computadores maravilhosos.
Eram 5 386 coloridos, com placa de fax modem de 2.400. E, de repente, aquilo era o top total naquele momento, né? E aí a gente escolheu para começar a trabalhar a favela Santa Marta, que era simplesmente a favela mais violenta do Rio de Janeiro na época. Favela controlada pelo Comando Vermelho e que tinha o traficante Marcinho VP como o role model naquela comunidade. Era incrível. Mas todo jovem daquela favela sonhava em ser o Marcinho VP, porque ele tinha dinheiro, poder e mulheres, né? Quer dizer, era o role model naquele momento, no auge de todo o glamour do tráfico de drogas no Rio de Janeiro. E na época em que as meninas da Zona Sul subiam o morro para namorar com os traficantes e no baile funk, né, aquelas coisas. E aí, naquele cenário, eu passei a subir a favela 3 vezes por semana para ensinar 10 jovens a serem educadores de informática e cidadania. Só quando tinha tiroteio que eles me ligavam dizendo: Rodrigo, está sujeira, não sobe o morro hoje. Então eu comecei a ver uma situação que me impactava, né? Imagina você subir um morro, uma favela, e ver um jovem igual aos outros, com boné de marca, tênis Nike, bermuda Company, e marcas e uma R15 na mão. Quer dizer, era uma inversão total de realidade. E aí a gente inaugurou, em março de 95, essa escola de informática e cidadania na favela Santa Marta. E a gente resolveu convidar, então, líderes da comunidade para celebrar a inauguração dessa escola de informática e cidadania. E até hoje eu não sei como, apareceram 11 jornais, 7 emissoras de televisão, 3 rádios, 2 revistas. E aí as pessoas começaram a falar, né, que era uma iniciativa de um jovem visionário. Né? E depois eu olhei e falei, então a gente precisa só de 24 horas para transformar um louco em visionário. É só provar a ideia, né? E aí a TV Globo, que era nosso cliente da minha empresa na época, resolveu fazer uma surpresa porque ela gostou da iniciativa e pôs uma vinheta, um anúncio na TV Globo no ar, falando da campanha, do movimento e dando um telefone da minha casa. Aí 3 da manhã, 5 da manhã, tinha gente que ligava querendo ajudar a ser voluntário, né? Então eu falava, legal, vamos. A gente convocou uma reunião. Eu cheguei nessa reunião, tinham mais de 80 pessoas. Então eu olhei as pessoas assim, eu falei, a gente não precisa de 80 pessoas para ajudar uma escola de informática e cidadania. Aí já veio, então vamos montar mais 10 no Rio de Janeiro, né? Tem gente suficiente para montar mais 10 escolas. E aí criamos o CDI, como o primeiro movimento, como a primeira ONG de inclusão digital na América Latina. Com a missão, o CDI, então, tinha e tem a missão de mobilizar pessoas e transformar comunidades através da tecnologia. Então, a gente realiza a nossa missão através do que a gente chama hoje de CDIs comunidades, que são empreendimentos sociais autossustentáveis, autogeridos e com uma proposta pedagógica que tem como objetivo formar agentes de transformação. Para a gente, esse é o coração do nosso trabalho. Deixa eu dar para vocês um exemplo. Uma das nossas escolas, primeiro dia de aula, 10 jovens na nossa escola vão para a comunidade, né, para uma dinâmica que é o mergulho na realidade, com telefones celulares, fotos digitais, e começam a tirar foto dos problemas da comunidade, entrevistar os mais velhos, e depois eles voltam para a escola do CDI e começam a compartilhar essas imagens e essa experiência. E naquele caso, alguns jovens tiraram fotos de ratos gigantes. Ratos gigantes. E aí eles ficaram todos impressionados, porque esse, então, é o problema da nossa comunidade, porque os ratos feriam as pessoas, transmitiam doenças. Então eles resolveram escolher esse como problema, o tema da comunidade. E passaram, então, a aprender a usar a internet. E começaram a pesquisar aquele tipo de rato. E aprendendo a usar a internet, eles descobriram que aqueles ratos estavam ali porque os moradores daquela comunidade não organizavam lixo. Então, na verdade, eles perceberam, pela internet, que o problema não era o rato era o efeito, o problema era a organização do lixo. E eles passaram, então, a usar editor de texto, programas de apresentação, para fazer folhetos, para fazer cartazes, para mobilizar a comunidade, através também de palestras que eles faziam, para a comunidade se organizar e coletar o lixo. E vocês sabem o que aconteceu em 4 meses? 100% dos moradores daquela favela passaram a organizar o lixo. Depois, uma outra turma começou a aprender a usar edição de vídeo digital e fizeram um pequeno vídeo, formato YouTube, falando do processo e mandaram para a prefeitura. E a prefeitura decidiu, então, começar a mandar um caminhão para coletar o lixo. E os ratos desapareceram. Esse é o objetivo, é um exemplo que fala do objetivo
do trabalho do CDI. E aquela escola que a gente abriu em março de 95, né, foi só o início de uma caminhada em que faz com que hoje o CDI tenha 821 escolas em 18 estados brasileiros e em 13 países, já tendo impactado diretamente a vida de mais de 1,3 milhões de pessoas de baixa renda. É só o começo da história. Aí, gente, então o que aconteceu? A partir daí a gente começou a replicar o modelo do CDI para outras realidades. E a gente começou a trabalhar com hospitais psiquiátricos, com aldeias indígenas, com penitenciárias, com prisão para jovens infratores, em comunidades ribeirinhas, em comunidades rurais, em organizações que trabalham a cultura negra africana, musicalidade. E a gente começou a implementar, imagina, por exemplo, na floresta amazônica, a gente implementar uma escola de informática e florestania. E uma das comunidades que a gente trabalhou, indígenas, foi a comunidade dos índios, Axaninca. E os Axaninca vivem a 7 quilômetros da fronteira do Peru, no estado do Acre. Para vocês terem uma ideia, para chegar lá, você tem que pegar um voo de São Paulo para Brasília, aí um pequeno voo de Brasília para Rio Branco, Acre, e aí depois um voo bem menor de Rio Branco, Acre, para Cruzeiro do Sul, e aí depois um monomotor bem pequeno de Cruzeiro do Sul para Marechal Thaumaturgo. Só para ter uma ideia, quando a gente estava decolando de Cruzeiro do Sul, eu percebi que o cinto de segurança não funcionava. Eu falei, comandante, o cinto não está funcionando. E ele olhou para mim e falou, mas nunca funcionou. Aí depois de 2 horas voando pela floresta amazônica, um mar verde, 360 graus verde, o comandante fala, vamos aterrissar. Eu olho para a janela e falo assim, aonde? Não tinha lugar para estar. Aí aterriza. E aí depois, 10 horas de canoa para chegar na aldeia Apiútia dos Axaninca. Um paraíso na Terra. Incrível. Os Axaninca, então, tinham um grande desafio naquele momento que a gente implementou o projeto, que eram madeireiros traficantes peruanos que invadiam o território indígena para transportar drogas e para roubar madeira. E nesse processo, eles matavam e ameaçavam homens índios, eles estupravam mulheres indígenas. E nesse processo, então, de caos, nesse paraíso, né, esse inferno, paradoxo, eles resolveram, então, os Axaninca, declarar guerra contra os narcotraficantes peruanos. Quer dizer, claro que a declaração de guerra foi no momento que eu estava chegando com um embaixador e um empresário, mas essa é uma outra história, né, que eu vou contar. Então, eles resolveram declarar guerra. E aí, numa reunião de conselho de guerra, eles estavam ali desesperados, porque os narcotraficantes peruanos com fuzil, arma automática, né, metralhadora, e eles tinham zarabatana, né, o arco e flecha. Mas um índio falou assim, nós temos uma arma poderosíssima. Aí todo mundo, qual? Internet. Então eles tiveram uma ideia. A ideia foi, vamos escrever um e-mail para o presidente Lula. E aí escreveram esse e-mail dizendo assim, presidente Lula, nós, Axaninca, vamos para a guerra contra os narcotraficantes peruanos para proteger a soberania do Brasil, já que o exército não está aqui, nós como índios e como brasileiros, vamos para a guerra para proteger o Brasil. Alguém na presidência da República leu o e-mail e mandou para a FAB. A FAB leu o e-mail e eles mandaram helicópteros. E helicópteros passaram a dar rasantes pela área indígena e os narcotraficantes peruanos com medo fugiram e os Axaninca ganharam a guerra. Ganharam a guerra porque eles usaram a internet para negociar a paz. Ganharam a guerra porque usaram a internet para negociar conflito. E isso foi um grande exemplo de impacto ali naquela comunidade. E aí nós fomos, então, como eu falei, para penitenciárias. Imagina, por exemplo, em 97, eu cheguei numa penitenciária de segurança máxima no Rio de Janeiro, porque os presos viram uma matéria na televisão sobre o CDI e resolveram me convidar para ir para lá. Então eu cheguei lá e fiquei assim impactado pela realidade. Policiais e presos, a relação era como se fosse senhor e escravo. E lá, então, a gente resolveu, então, implementar um CDI comunidade. E começamos a capacitar presos para ensinarem informática para outros presos. E criamos um CDI comunidade ali dentro.
Depois de um tempo, aquilo começou a criar um fenômeno muito interessante. Os guardas, observando que os presos não só estavam aprendendo e ensinando para outros presos, eles recomeçaram então a reivindicar o direito deles de aprender informática com os presos. E os presos então passaram a ensinar informática e cidadania para os guardas. Mudou a relação da penitenciária. Eles começaram a gerar renda através de iniciativas de inclusão digital. E isso fez com que aquela penitenciária fosse reconhecida como a penitenciária com mais tempo sem rebelião do Rio de Janeiro naquela época. E foi lá que eu conheci um amigo meu, né, que virou amigo depois, né, que estava preso lá dentro, chamado Ronaldo. Né? O Ronaldo, ele estava preso e ele foi nosso educador e virou nosso coordenador. Mas o que é interessante da história do Ronaldo é por que ele estava preso. O Ronaldo, quando eu encontrei ele, ele estava preso por uma pena de 36 anos de sequestro, seguido de morte. E tinha várias outras penas de sequestro também. E depois a gente aprendeu que o Ronaldo foi a pessoa que inventou o sequestro no Brasil. Ele era consultor de inovação em criminalidade para as facções mais perigosas do crime organizado no Rio de Janeiro. Ele era professor de táticas de guerrilha e foi preso, 14 anos preso, quando eu encontrei com ele lá, e ele virou nosso educador e depois coordenador. E ele teve uma mudança de vida, ele teve uma transformação. E ele conseguiu então sair da prisão porque ele levou uma proposta de criar uma escola do CDI na comunidade dele. Então o CDI ajudou ele a sair da prisão. Por vias legais, claro, né? E dentro desse processo, ele saiu da prisão por bom comportamento e virou educador na comunidade que ele vivia. E ele virou um líder do bem na comunidade que ele vivia. E ele começou, então, a perceber que os amigos deles saíam da prisão e reincidiam na criminalidade. 75% dos egressos do sistema carcerário no Brasil reincidem na criminalidade, porque ninguém dá oportunidade para essas pessoas. E aí ele começou, então, a convidar esses jovens que saíam da prisão para serem incubados e ensinar informática, cidadania e empreendedorismo. E hoje o Ronaldo tem 195 microempresas criadas por 195 egressos do sistema carcerário. O Ronaldo, eu peguei esse caso dele e levei para a Choca. E indiquei o Ronaldo para ser fellow da Choca. E ele não era selecionado. E aí um dia em Oxford, na Inglaterra, eu encontrei o Bill Drayton, o fundador da Choca, e falei assim: Bill, eu indiquei uma pessoa para ser fellow, e ele me interrompeu. Ele estava ali um pouco irritado. E falou assim: Rodrigo, sempre quando você indica alguém para ser fellow da Choca, a gente aprova pela sua indicação. Mas você indicou um criminoso, um traficante de drogas, né, um sequestrador. Aí eu interrompi ele e contei a história do Ronaldo. No final de 3 minutos, que nem o pitching aqui, né, que vocês fizeram, ele estava aplaudindo e o Ronaldo passou a ser o primeiro fellow da Choca, ex-criminoso, sequestrador e traficante de drogas. E mostrando a força da transformação, né? Então aí, a partir desse trabalho, o CDI começou a crescer também internacionalmente na América Latina, até que a gente abriu escritórios do CDI em Londres, em Nova York, para captação de recursos, né? E a gente fez isso porque a legislação brasileira, ela não permite que exista uma ONG internacional com base no Brasil que receba recursos financeiros e repasse para outros escritórios. Quer dizer, quando a gente começou a fazer isso, achando que era uma coisa normal, né? Estamos crescendo, evoluindo o negócio, e a gente foi intimado pela Receita Federal. Falou, mas o que a gente fez de errado? Não é, a lei proíbe que uma ONG que faça isso. Então a gente pagou tudo, esclareceu toda a história, e aí tivemos que abrir um CDI em Londres e outro em Nova York para gerenciar globalmente a nossa rede em expansão. E a partir daí, o que mais foi curioso é que o CDI Inglaterra recebiam mais propostas de implementar o nosso projeto na Inglaterra do que organizações querendo doar recursos para a América Latina. E a gente começou, então, a fazer um plano de factibilidade para adaptar a nossa metodologia para trabalhar na realidade inglesa. E foi assim, então, que nós criamos, há 2 anos atrás, o CDI Apps for Good.
em que nós começamos a trabalhar num bairro de maior taxa de homicídios na Inglaterra, o que não é nada para quem mora no Rio, e nesse bairro, jovens africanos começavam, imigrantes africanos, a aprender a usar telefones celulares e programar aplicativos em Android que refletiam e impactavam a realidade deles. E aí eles, assim, a mesma metodologia, imagina, chegam na sala de aula, qual é o maior desafio? Eles falavam, revista policial. E criaram um app chamado Stop and Search, em que esse app conscientiza para as pessoas de todos os seus direitos e deveres no contato com a polícia. E a partir daí, você pode plotar no Google Maps onde aconteceu essa revista e o que aconteceu. E isso virou, então, um processo de dar feedback para as delegacias de polícias inglesas da relação com jovens. Quer dizer, outros apps foram criados e a gente criou, na verdade, um novo paradigma na Inglaterra. Ganhamos prêmios e série de programas na BBC, no The Guardian, The Independent, e a gente criou essa cultura do Apps for Good na Inglaterra. Hoje, agora em setembro, a gente está inaugurando a nossa escola de número 38 na Inglaterra. 38. Uma das escolas que apareceram foi o Eton College, que é a escola dos lords, dos príncipes, querendo implementar o programa do CDI. A gente falou, mas desculpem, vocês não são o público-alvo desse trabalho. Mas eles falaram, queremos, quer dizer, porque o que a gente fez com o CDI Apps for Good é fun, é cool, E eles queremos, então a gente começou a negociar. Então, a gente implementa o programa aí se vocês botarem mais 5 escolas de baixa renda inglesas no programa. E eles fizeram isso. Então, o CDI na Inglaterra cresce. A gente foi para a Jordânia. Nós fizemos na Jordânia, com o apoio do James Wolfensohn, o ex-presidente do Banco Mundial, o primeiro social-friendly takeover da história do terceiro setor no Oriente Médio. Então, a gente incorporou a maior ONG de inclusão digital, o Jabacat, e hoje a gente tem 120 centros do CDI em todo o país, na Jordânia. E a gente está implementando agora o CDI Indonésia com a nossa primeira base na Ásia. Bom, mas aí então a gente passou a ganhar prêmios e reconhecimentos. Hoje são mais de 60 prêmios internacionais, prêmios como a CNN Internacional em 2000, que nos selecionou como um dos 6 Global Local Heroes do planeta. A gente não faz a menor ideia do que isso significa, mas é fã. E o prêmio foi uma vinheta que ficou no ar na CNN. Time selecionou a gente como um dos 50 líderes do novo milênio. Há 2 anos, a CNN, de novo, como um dos 10 principal voices do mundo. E o Fórum Econômico Mundial nos deu 3 prêmios. A gente já teve 9 vezes em Davos. Em Davos, a gente já teve reuniões com Bill Gates, com Michael Dell, com Angelina Jolie, com Sheryl Stone. E a parte... E aí, mas na verdade, assim, ganhar prêmio faz a gente, quer dizer, a gente está aqui com o Eliton, que é um dos maiores empreendedores sociais do Brasil, quer dizer, a gente sabe que ganhar prêmio nos deixa felizes durante uma semana e a vida volta ao normal, Então, o que nos traz um sentimento de realização e felicidade é o dia a dia do nosso trabalho, onde a gente vê transformação, onde a gente vê pessoas e comunidades se transformarem. Esse é o verdadeiro prêmio, E o que foi interessante é que, dentro dessa reflexão e desse processo, o CDI também se tornou uma organização que recebeu os 4 prêmios mais importantes do setor social no mundo, Eu não estou falando do Nobel, eu estou falando da Ashoka, da Avina, da Schwab Foundation. Ainda. Não, imagina, que isso é para Yunus. É questão de tempo. Yunus. Então imagina, Schwab Foundation, Skoll Foundation, Avina e Ashoka. E a gente é considerado o grande slam, do empreendedorismo social. E o que eu acho que é muito importante nesse processo é o processo da fellowship, de você encontrar amigos empreendedores sociais, amigos e amigas, e trocar informações, trocar as melhores práticas, E eu lembro que nessas redes de empreendedores sociais, um desafio é comum, é o mesmo, é a captação de recursos. Quer dizer, um empreendimento social grande tem 500 de alguma coisa, 1000 de alguma coisa, e o teto é a captação de recursos. E aí começou a aparecer e surgir uma inovação no campo do empreendedorismo social há 4 anos atrás, que era justamente o início da proliferação dessa discussão sobre negócios sociais. E o que foi interessante é que no Skoll World Summit on Social Entrepreneurs, que é um evento máximo de empreendedorismo social no mundo, o professor Muhammad Yunus me convidou para ir para Bangladesh
e conhecer Dhaka. E eu tive a oportunidade de estar lá durante 10 dias, conhecendo as 18 not-for-profit companies da família Grameen. E me impressionou absurdamente a realidade do país, a miséria, a pobreza, mas esse conceito ali na prática, latente, com resultados, impactos formidáveis, que produziram a maior empresa de telefonia celular do país e uma série de outras empresas. E voltando de Bangladesh, parando em Londres, dando uma palestra no congresso, eu percebi que eu estava num congresso da Social Business Coalition, onde tinham mais de 1.000, naquela época, empresas sociais afiliadas. Eu falei, que coisa incrível, existe uma legislação para negócios sociais na Inglaterra. Então, chegando no Brasil, eu liguei para o Heinz, o presidente da McKinsey na época, e falei, Heinz, precisamos de mais uma consultoria pro bono da McKinsey, nesse momento. E foi aí que a gente começou a fazer todo um plano de negócios e que veio a ideia do desafio das lan houses no Brasil, de trabalhar com as lan houses no Brasil. Esse foi o primórdio do CDI LAN. Quer dizer, naquele momento, 49% das pessoas que acessavam a internet no Brasil acessavam de lan houses. Só que a imagem das lan houses era simplesmente péssima. Mais de 100 mil lan houses, a maioria, 90% informais, né? E a imagem péssima, sendo essas LANs fontes, né, de lugares onde as pessoas faziam pedofilia, crimes virtuais. Quer dizer, e a partir daí a gente percebeu, como um bom empreendedor social, que aí tinha uma grande oportunidade. Eu acho que qualquer empresário sairia correndo e não olharia para as lan houses naquela época. Mas a gente começou a perceber que ali tinha uma grande oportunidade. Só que o primeiro passo tinha que ser melhorar a imagem desse campo. Foi aí que a gente começou a trabalhar mídia, divulgar essa visão positiva das lan houses, em meios de imprensa em todos os níveis do Brasil. Foi aí que a gente começou a ajudar na influência de políticas públicas, porque existiam leis, só para você ter uma ideia, tinha uma lei no Rio de Janeiro que dizia o seguinte: só é permitido criação de uma lan house a 500 metros de qualquer estabelecimento de ensino. Entendendo estabelecimento de ensino por curso de idiomas, de balé, escolas. Ou seja, só seria legal criar uma lan house no Rio de Janeiro, no vão central da ponte Rio-Niterói, ou no meio da Floresta da Tijuca. Então, a gente começou a ajudar a mudança de leis, né? Eu lembro que teve um ano que a gente teve 3 vezes com o presidente Lula e com ministros para falar da importância das lan houses e colocar a lan house na agenda da inclusão digital. Tivemos no Congresso Nacional. E, a partir daí, nesse processo, eu conheci 2 amigos que viraram 2 sócios do CDI LAN. Um é o Marcel Fukayama, um jovem líder das lan houses na época, que fez uma palestra ali. Marcel, dá um tchau aqui para a galera. Marcel Fukayama, com vocês, Marcel Fukayama. Ele contou a história. E o outro, Bernardo Farias. Quer dizer, um dia eu almocei com um jovem, né, ainda jovem, né, que estava saindo de um banco. Eu não vou nem dizer o nome, mas assim, era uma pessoa que tinha toda a trajetória da vida, mercado financeiro, banco, e ele estava fascinado pelo campo dos negócios sociais. E resolveu sair para empreender um negócio social. Foi aí que a gente começou a sonhar junto, criar o CDI LAN como um negócio social. Né? O Bernardo está ali. Bernardo, dá tchau para a pessoa. Com vocês, Bernardo Faria. Então, aí empreendemos o CDI LAN, e o CDI LAN hoje tem mais de 6.200 lan houses afiliadas sobre um rígido código de conduta em que transforma essas LANs num novo tipo de negócio, um negócio social triple bottom line na base da pirâmide. E aí a gente começou a desenhar produtos e soluções para usar essas LANs como canal, num negócio de canais, um negócio social de canais e comissionamento. Então a gente começou a trabalhar com grandes empresas desenhando novos produtos para a base da pirâmide. Eu posso falar um pouquinho mais sobre isso, porque eu sinto que o Marcel falou bastante na palestra dele hoje à tarde. Mas muito nos inspirou a estar empreendendo esse negócio social, incubado dentro do CDI ONG, e que em janeiro desse ano saiu num spin-off para criarmos uma empresa SA fechada, né, e que passou a ser a primeira empresa social no Brasil a receber um investimento de um Private Equity Fund, o Vox Capital. Vox, né, da Kelly, do Antônio, do Daniel, que estão fazendo um trabalho assim, excepcional também, junto com a Artemisia, na criação e estruturação do campo dos negócios sociais no Brasil. E aí criamos também, paralelo a isso tudo, há 4 anos atrás, porque como é que veio essa ideia?
a gente começou a ser procurado pela Accenture, Booz Allen, McKinsey, querendo nos procurar, dizendo assim, olha, a gente queria aprender com vocês um pouco sobre base da pirâmide. E na época a gente falava assim, a gente não entende nada de base da pirâmide, né? A gente entende de inclusão digital. Mas na visita com eles nas comunidades, a gente percebeu que todo o relacionamento do CDI, e implementar um CDI comunidade, acompanhar continuadamente, avaliar o impacto, capacitar continuadamente, nos fez conhecer um pouco dessa realidade em 13 países. E aí, nessa mesma época, a Coca-Cola nos procura e fala assim, a gente queria contratar o CDI para desenvolver e desenhar o negócio social da Coca-Cola no Brasil. E como uma cocriação, a gente começa um processo que criou o projeto coletivo, que é um projeto que hoje já está em 9 estados brasileiros. Né? Temos quantos coletivos hoje? 69 coletivos, né, nesses 9 estados brasileiros. E um efeito muito interessante desse processo foi que, e eu falo isso com todo carinho, a gerente de comunicação da Coca, na época, se transformou, pela força e impacto desse trabalho, diretora de negócios sociais da Coca-Cola no Brasil. Quer dizer, a gente prestou consultoria de estratégia para a Accenture, para Casas Bahia, para outras empresas também. E isso virou uma empresa limitada de consultoria para a base da pirâmide e de negócios sociais, que tem também propagado uma série de resultados. Quer dizer, vamos interagir agora com perguntas e respostas. E só para encerrar, eu quero dizer que nesses anos a gente aprendeu muitas coisas, mas a mais importante foi, se a gente usar a tecnologia como uma ferramenta cidadã, a gente pode não só transformar vidas e desenvolver comunidades, mas a gente pode transformar a nossa sociedade numa sociedade com liberdade e equidade. Essa é a nossa utopia. Perguntas? Rodrigo, boa tarde, meu nome é Gustavo. Talvez essa pergunta seja um pouco chocante, então você fique à vontade para respondê-la. Eu queria saber qual foi o dia mais triste e o dia mais feliz da sua vida. Tem que pensar aqui. Porque tem uma coisa, né? Dia triste, desafios todo mundo tem. Na nossa vida, nós nos encontramos muitas vezes com problemas tão grandes e com obstáculos tão grandes que muitas vezes a gente se paralisa e enche muitas vezes de tristeza. Mas o que caracteriza um empreendedor é essa capacidade de se reinventar, né? Essa capacidade de ver um desafio, um obstáculo com uma oportunidade de superação. Então, dias felizes, para mim é muito mais fácil de dizer, porque é quando a gente conquista realizações, vê pessoas se transformarem, né? Quando meu filho nasceu em 98, foi um dia super feliz, porque ele nasceu, né, e a gente ganhou um prêmio da Time no mesmo dia. Então foi um dia que eu transbordei de felicidade, né? E eu acho assim que um dia triste... Um dia triste foi, eu posso dizer, que foi o dia que aconteceu meu último divórcio. Porque, na verdade, assim, nós, empreendedores sociais, enfim, a gente tem uma vida que é muito intensa e muito louca, né? E muitas vezes é cheia de impacto, realização, mas é desequilibrada. Muitas vezes nós, empreendedores sociais, não geramos um processo de equilíbrio, né, com família, saúde, né, e trabalho, né? Então, para mim, esse dia foi um dia muito triste, porque eu percebi que, embora tivesse muito reconhecimento e muito prêmio, eu não fui capaz de manter um casamento. E aí eu aprendi com isso, né, e aí já estou num novo momento da minha vida. Mas é isso, né? A importância, e aprendi assim, a buscar o equilíbrio na minha vida, né? Isso é super importante, né? O ideal olímpico, né?
Rodrigo, eu queria saber, quando você tomou essa decisão de causar um grande impacto social, como é que você, no começo, sobreviveu financeiramente? Porque eu acho que isso é uma preocupação de muita gente, assim. Às vezes você tem vontade de largar tudo e viver nas ONGs e criar várias iniciativas, mas ao mesmo tempo você tem que sobreviver e é muito difícil isso. Queria saber o que aconteceu com você. Bom, você tem toda a razão. E, para mim, essa é uma pergunta importante porque se remete à resposta anterior. É você buscar um equilíbrio em tudo o que você faz, né? Então, a questão é que quando você tem um insight ou uma ideia, eventualmente, talvez, a melhor iniciativa não é largar tudo para trás e mergulhar de cabeça. Em alguns casos, pode ser até que seja, mas é importante você criar um processo de transição. Foi o que eu fiz. Quer dizer, com esse sonho, com essa ideia, eu tinha ainda a minha empresa de informática, a Baja Informática. E o sonho aconteceu em 93. Em 95, eu empreendi o CDI e a primeira escola de informática e cidadania. E eu estava empreendendo ainda a minha empresa. Então, eu trabalhava na minha empresa e dedicava tempo como voluntário no CDI. Né? Então, foi um processo que levou até 99, quando eu decidi sair integralmente da minha empresa para me dedicar a minha vida full-time ao CDI. Quer dizer, muito importante nessa decisão também foi ter conhecido a Ashoka, que é a organização mundial que criou o conceito de empreendedorismo social há 29 anos atrás. Então, quando eu descobri em 96 que existia uma organização que investia em empreendedores sociais, quer dizer, eu fiquei super feliz, entrei no processo que durou 10 meses, foi uma loucura, né? Até o painel de seleção, e aí em 96 eu passei a ser fellow da Ashoka e aí ganhar uma bolsa, o que me permitiu aos poucos ir diminuindo o tempo na empresa e mais no CDI. Eu conheci em Davos uma pessoa que me pareceu ser muito interessante, porque o avô dele foi a pessoa que, no momento da vida dele, foi a pessoa que mais fundo foi nos oceanos. O pai dele foi o homem que, na época dele, que ele viveu, foi mais longe no espaço sideral. E ele tinha ali um desafio, porque o avô e o pai tinham feito coisas incríveis, né? E ele foi o primeiro cara que deu a volta, então, ao globo por balão, né? Mas ele escalava. E ele sempre dizia assim, quando você está escalando, você tem 4 apoios. E você sempre precisa deslocar um apoio de cada vez, ter a firmeza, a segurança, deslocar o outro e deslocar o outro. Então, é interessante estabelecer um processo de transição. Mais uma pergunta? Aqui. Boa tarde, Rodrigo. Gostei bastante aqui eu não conhecia tão bem assim o CDI. A minha pergunta é um pouco mais abrangente. Assim, como você teve bastante contato, então, com essa realidade do pessoal de baixa renda, com essa experiência, você estava lá na linha de frente, você estava vendo, então, a realidade de todo mundo. Eu queria ver se você tinha uma sugestão para a gente. Aqui tem muita gente que já tem algumas ideias e muitos que ainda estão amadurecendo. Então, eu queria ver que, assim, com essa sua experiência, se tem alguma coisa que você vê hoje como necessidade latente, né, desse público, do pessoal que você lida, e que você não consegue atuar pelo ramo que você está atuando agora. Assim, você pensar, poxa, é um braço que eu gostaria muito de atuar, mas talvez precisaria de alguma coisa diferente. Bom, essa é uma pergunta assim, bastante importante, e a forma mais simples de responder é: o negócio social de maior sucesso e impacto no mundo está no campo do microcrédito, que gerou Grameen, gerou Ígnea e Compartamos no México. No campo da base da pirâmide dos negócios sociais, nós precisamos urgentemente criar cases de impacto. Então, eu diria que em todas as áreas é necessário e é importante criar soluções de negócios sociais. A gente está num campo novo, a gente está vivendo o alvorecer desse novo campo dos negócios sociais. Então, a gente tem uma grande oportunidade nesse momento, aqui e agora. Nós estamos presenciando um momento decisivo para a transformação do nosso planeta. Hoje, o planeta Terra é um carro em alta velocidade rumo ao abismo. A gente precisa desacelerar e mudar de direção. E o campo dos negócios sociais é a grande solução. E a gente está tendo oportunidade de poder empreender esse novo campo dos negócios sociais, que eu tenho certeza será o mainstream no mundo
nas próximas 2 décadas. E, aproveitando o gancho da sua pergunta, nós estamos aqui nesse momento lançando mais uma inovação do CDI em parceria estratégica com a Artemisia. Então eu gostaria de apresentar para vocês o portal negóciosociais.com. Então, negóciosociais.com. Esse portal tem um objetivo extraordinário de ser um incubador, um acelerador, uma fellowship e um prêmio para negócios sociais em escala no Brasil. A gente constituiu esse portal com o objetivo de criar, ajudar a colaborar com a expansão da cultura dos negócios sociais no Brasil, mas criar prêmios que estimulem negócios sociais no Brasil serem surgidos, como, por exemplo, tenho aqui o Alessandro Dinelli, que é presidente do CDI Amazonas, e ele criou um negócio social no Amazonas que é o Descarte Correto. Iniciativas como essa e como as que vocês viram aqui no dia de hoje, é o que a gente quer estimular e empreender e ajudar a dar visibilidade e ajudar a promover. Então, para isso, não teria sido nada possível sem a contribuição da Artemisia, né, da Mauri, da equipe da Artemisia, que são parceiro estratégico, sócio fundador do negóciosocial.com, e também da Endeavor, que é um parceiro estratégico, da Coca-Cola, e também um parceiro super importante, que é a TV Globo, né, que está entrando aí, ajudando a promover, vai fazer no segundo semestre uma grande divulgação em cadeia nacional, rádio, televisão, jornais, né, dessa cultura e desse campo dos negócios sociais. Eu queria muito apresentar aqui o Rodrigo Arbi, que não está aqui, né, nesse momento aqui, mas ele é o empreendedor por trás desse novo portal, negóciosociais.com. Ele descobriu essa vocação dele num curso, né, Usina de Ideias da Artemisia, e a gente tem hoje também aqui o grande privilégio de ter alguns embaixadores Choice que são parte hoje desse movimento dos negócios sociais, que é uma galera em que a partir de hoje vai começar a mobilizar a cultura e esse campo dos negócios sociais nos seus estados. Eu peço para vocês, catalisadores de negócios sociais, embaixadores Choice, se levantarem, por favor. E quem gostou da iniciativa, levanta também. Quem gostou, levanta também. Uhul! Muito bom, obrigado.